Então, boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente começa essa conferência de hoje e com esse tema, que é um tema bastante atual, dado ao fato de que a gente sabe que as doenças que atingem o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, têm aumentado consideravelmente nos últimos anos e também agora com essa pandemia e, sobretudo, por causa do confinamento, de lockdown e também por causa da própria doença em si, isso tem gerado um aumento considerável de doenças nervosas. Por isso que nós escolhemos para hoje esse assunto, que é como a espirulina da Espigurim previne a depressão, tem aumentado bastante, a ansiedade tem aumentado bastante, melhora a qualidade do sono. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas com problemas de sono e isso tem piorado também, e como ela também promove a alegria. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente entristecida e triste. Então, para começar, é importante que eu faça algumas considerações sobre a histofisiologia do cérebro. É claro que eu não vou aprofundar, isso é só para que a gente tenha algumas bases para entender alguns termos que serão usados durante essa conferência. O cérebro em si, o sistema nervoso central, é de uma complexidade imensa. Os neurocientistas costumam dizer que nós estamos ainda, em termos de conhecimento do cérebro e, sobretudo, da sua fisiologia e do seu funcionamento, estamos ainda na Idade Média, vamos assim dizer, ou na Idade da Caverna. Estamos ainda numa etapa muito inicial, porque realmente o funcionamento do cérebro é extremamente complexo. Mas, apesar de ser tão complexo, a sua histologia é muito simples quando comparada com a complexidade daquilo que ele executa. Então, na realidade, o cérebro e o sistema nervoso central é formado por dois tipos de células. Essas células aqui, eu estou passando o lápis vermelho para você ver, que são células bastante estreladas e ramificadas, são células longas e ramificadas, que são os neurônios. Os neurônios são as células principais do sistema nervoso central. E são elas que executam a maior parte das atividades relacionadas com o sistema nervoso central, com aquilo que ele executa. Entre esses neurônios, nós temos outras células, são células um pouco menores, e que estão em contato íntimo com os neurônios, que são as células chamadas células gliais ou células da neuróglia. Então, nós temos apenas dois tipos de células no cérebro, os neurônios e as células da neuróglia. A unidade principal, então, aqui nós estamos vendo bem claramente o desenho de um neurônio, bem típico. Ele tem essa parte arrepiada dele, aqui é o corpo celular com o núcleo, e ele tem uma axe aqui longa, é chamada de axônio, e terminada com prolongamentos que são chamados de telodrendos. E o neurônio, ele se comunica com o outro, como a gente está vendo aqui, ó, ele tem um contato sempre com outros neurônios. Ele está sempre em comunicação. E entre os neurônios, aí nós temos as células da neuróglia, como eu acabei de falar, que vão estar ali para assistir, para ajudar os neurônios, alimentá-los, protegê-los, recuperá-los, enfim. Esse contato de um neurônio com o outro é uma coisa muito importante na fisiologia do sistema nervoso. Então, um neurônio, ele se comunica com outro neurônio. E essa comunicação de um neurônio com o outro se dá principalmente através de neurotransmissores. Então, aqui nós temos a parte terminal de um neurônio e a outra parte do outro neurônio. Então, o sinal, o estímulo nervoso, ele percorre todo o neurônio e quando chega no final dele tem umas vesículas e dentro dessa vesícula tem umas substâncias que quando esse sinal chega, que normalmente é um sinal elétrico, então vai existir liberação aqui de substâncias chamadas neurotransmissores. Neurotransmissor. Esses neurotransmissores são exatamente o que o neurônio usa para se comunicar com outro neurônio. E eles têm um papel fundamental nas reações que nós vamos ter com o meio ambiente. Existem mais de 50 tipos de neurotransmissores diferentes. Nós não vamos ver todos eles. Eu vou tocar em alguns que eu considero que são os principais. E a gente vai entender por que eu considero principais. Então, um dos principais dele é a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é dito o neurotransmissor da felicidade. Então, é esse neurotransmissor quem nos dá o sentido de estar feliz ou não feliz. E ele também dá a sensação de bem-estar e de humor na pessoa. Uma pessoa que tem deficiência de serotonina, ela vai estar triste. Outro neurotransmissor muito importante é a noradrenalina. Essa noradrenalina, ela está
ligada com o mecanismo da concentração, da pessoa se concentrar, e, consequentemente, com a aprendizagem, com a criatividade e com a memória do indivíduo. Essa substância aí, que é a noradrenalina, está relacionada com tudo isso, portanto, ela é super importante no mecanismo da aprendizagem. Esse outro neurotransmissor, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o famoso GABA, ele está relacionado com a calma e com o relaxamento. Então, ele é quem vai dar aquele estágio da pessoa estar realmente bastante relaxada. Outro extremamente importante é a dopamina, porque esse neurotransmissor está ligado com a sensação de prazer, satisfação e motivação. Então, esse neurotransmissor está muito ligado naquele mecanismo de compensação, que quando, por exemplo, uma pessoa come, quando ela faz sexo, enfim, quando ela recebe um elogio, então, isso aciona esse mecanismo de compensação e isso está relacionado com a liberação desse neurotransmissor que é a dopamina. Outro neurotransmissor muito importante é a melatonina, que está relacionada com o sono. Então, a qualidade do sono de uma pessoa vai estar intimamente ligada à liberação da melatonina. É um hormônio muito importante. E o sono é algo extremamente importante no metabolismo do corpo como um todo e, sobretudo, do sistema nervoso central e do cérebro. É durante o sono que o cérebro se refaz, que ele se desintoxica, que ele se limpa e que o próprio cérebro vai jogar fora informações que ele julga não necessitar. Esse outro hormônio, a ocitocina, é o hormônio do amor, da fidelidade e da maternidade. Então, isso tudo é comprovado por trabalho de pesquisa. As aves, por exemplo, a maioria das aves, dos pássaros, aves, quando formam um casal, formam para sempre. Normalmente eles não se divorciam, eles não se separam. E isso está mostrado que nas aves o teor de oxitocina nelas é muito alto. Animais e fêmeas humanas, mulheres, que são boas mães, têm um índice alto de ocitocina. E a fidelidade também está relacionada com a quantidade de ocitocina. E também o vínculo do amor está relacionado com a ocitocina. Então, observe que aqui nós temos substâncias que são esses neurotransmissores que fazem essa linguagem, essa comunicação de um neurônio com o outro, e dependendo do neurotransmissor, a ação que nós vamos ter no cérebro é diferenciada. Então, a serotonina está ligada com o bem-estar, com a felicidade, a dopamina está ligada com o prazer, a sensação de motivação, de satisfação, a ocitocina está mais ligada com a fidelidade, com o amor, com a maternidade, a melatonina intimamente ligada ao sono, a noradrenalina com a aprendizagem, a criatividade, a memória. Lembrando também que a serotonina e dopamina relacionados, e muito bem relacionados, com também a libido. Então, esses últimos tempos, a neurociência tem feito avanços enormes. Mas o avanço maior, por exemplo, tem descobertas assim muito interessantes, como, por exemplo, que aqui, nesse quadradozinho, que o cérebro, apesar da idade, independentemente da idade, ele pode gerar novas células. Isso aqui é muito novo. Isso não se conhecia até pouco tempo atrás. Então, tem várias coisas que são descobertas recentes e que é muito importante. Agora, observe nessa aqui, que é super importante e que tem a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. É uma descoberta recente, embora há mais de 4.000 anos atrás a gente já tinha indícios de alguns célebres homens que fizeram, digamos assim, referências a isso, mas não se tinha prova. Então, que novidade é essa? Que a nutrição e a química dos alimentos impactam positiva ou negativamente a aprendizagem e a memória. E eu posso dizer para você que não só a aprendizagem e a memória, mas tudo isso que a gente viu aqui nessa figura. Todos esses neurotransmissores que nós estamos vendo aqui têm uma íntima relação com a alimentação que nós temos e nós vamos ver o que é isso, vamos ver o porquê. Então, a primeira informação que eu gostaria que você retivesse mesmo é que os neurotransmissores, que são aquelas substâncias que fazem a comunicação de uma célula nervosa com a outra, podem ser modulados pela alimentação. Isso é muito importante. Então, o que nós comemos vai ter relação com o nosso comportamento. Então, eu vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, o triptofano é um aminoácido, quer dizer, um dos componentes de proteínas, um aminoácido. E esse triptofano ele é precursor da serotonina, lembra dela? Que é aquele hormônio, aquele neurotransmissor que está ligado com a sensação do bem-estar e da felicidade. A melatonina, que é o neurotransmissor do sono, e a niacina, que entra em várias outras reações. E esses daí, todos eles vão estar relacionados com o relaxamento completo e a aceleração do sono. Outra molécula também importante é a tirosina, que é precursora da dopamina, que é aquele hormônio do sistema de compensação, e a noradrenalina, que está relacionada com o sistema de
aprendizagem, concentração, etc. Então, nós não podemos ter serotonina, melatonina e niacina se não tiver o triptofano. Esse triptofano vem da alimentação. Não se pode ter dopamina e noradrenalina se não tiver tirosina. Triptofano é precursor da serotonina, melatonina e niacina, e a tirosina é precursor da dopamina e da noradrenalina. E observe agora algo importante. É que tanto o triptofano como a tirosina dependem da vitamina B6 para realmente serem ativadas e se transformar em serotonina, melatonina e niacina. Ou seja, sem B6, sem vitamina B6, não tem dopamina, não tem noradrenalina, nem serotonina, nem melatonina e nem niacina. E de onde vem essa vitamina B6? Da alimentação. Agora, observe esse esquema aqui. Então, esse é um esquema resumido da constituição da espirulina. Essa é a composição nutricional da espirulina. Então, a espirulina é riquíssima em minerais, ela é riquíssima em ácidos graxos essenciais, ela é riquíssima em aminoácidos essenciais e não essenciais, ela é riquíssima em fitonutrientes e é riquíssima em vitaminas. E olha aqui, ó, a vitamina B6 presente. Tá? Então, a espirulina é riquíssima em vitamina B6, o que significa dizer que comendo espirulina, eu vou ter vitamina B6 suficiente para ter esses neurotransmissores aqui, serotonina, melatonina, niacina, dopamina e noradrenalina. Consequentemente, todas aquelas reações aqui, ó, vai acontecer comigo. Então, você já está entendendo a importância da alimentação para as reações comportamentais que nós temos e já começa a entender o porquê que a espirulina é tão importante nessas reações. E por isso que o tema nosso, lembre dele, é como a espirulina da Spigreen previne a depressão, a ansiedade, melhora a qualidade do sono e promove a alegria. Então você já começa a entender o porquê. Nós já começamos a entender, mas tem mais coisas ainda para que a gente possa aprender nessa noite. O cérebro, ele consome muita energia. E o principal combustível do cérebro é a glucose, açúcar. Tá? Então, de 10 gramas por hora que o organismo consome de glucose, o cérebro vai requisicionar 4 gramas. Ou seja, 40% daquilo que a gente consome em glucose é absorvido pelo cérebro. Veja como ele necessita de energia. E se essa energia não vier, se você não metabolizar ela, se você não alimentar de forma correta, obviamente que isso comprometerá aqueles mecanismos neuronais e certamente terá problemas comportamentais. Lembrando aqui o seguinte, que nenhum alimento vai lhe fornecer tanta energia e energia boa quanto a espirulina. Então a espirulina, ela também vai entrar no fornecimento de energia para o cérebro. E quando você tem carências de nutrientes, seja qual for o nutriente, mas principalmente de vitamina B6, vitamina do complexo B, alguns micronutrientes ou microminerais, ômegas, e nós vamos ver isso mais na frente, cada um desses que eu estou falando, vitamina C, vitamina A, vitamina E, se houver deficiência disso, certamente você vai ter comprometimento da liberação daqueles neurotransmissores, da produção dele, e isso vai se transformar numa depressão, ou num déficit de aprendizagem, ou até doença de mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose e por aí vai. Vamos ver isso pouco a pouco. Então, as carências de nutrientes, elas levam a problemas mentais e emocionais graves, tipo irritabilidade, depressão, falta de concentração, perda de memória e muitos outros. Existe um grupo de vitaminas, que é o complexo B, que são chamadas vitaminas da felicidade. A gente já viu lá naquele primeiro, a vitamina B6, o quanto ela é importante como precursora da formação de todos aqueles neurotransmissores. Mas essas vitaminas aqui, ó, a B1, B3 e B12, elas têm um papel na saúde do cérebro e do sistema nervoso. E entre elas, então, essas vitaminas do complexo B, as principais para o sistema nervoso é a vitamina B6, B9 e B12. Nós vamos ver por quê. Então, as vitaminas B, elas são essenciais para a saúde e, sobretudo, para a saúde do cérebro. Mas, entre elas, as principais são a B6, a B12 e a B9. Essas vitaminas B são primordiais para a boa saúde do cérebro. Alguns estudos mostraram que essas 3 vitaminas trabalham em sinergia, elas trabalham junto, uma colaborando com a outra, ajudando a prevenir o declínio mental,
a demência e o mal de Alzheimer. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que o consumo simultâneo dessas vitaminas B6, B12 e B9 reduz a atrofia cerebral. Essa atrofia cerebral tende a acontecer com a idade, melhora a função cerebral, diminui consideravelmente o encolhimento do cérebro na parte mais afetada pelo mal de Alzheimer. Então veja que coisa maravilhosa. Entrando dentro daquilo que foi dito no início, que a alimentação, ela modula os neurotransmissores. E observe aqui, agora, a composição da espirulina, só no que diz respeito a vitaminas. E olha o quanto a espirulina é rica em todas essas vitaminas do complexo B. A espirulina, ela é riquíssima em todas as vitaminas do complexo B. E você viu que as 3 mais importantes para o mecanismo neuronal são a B6, que está aqui, a B12, olha ela aqui, e a B9, olha ela aqui. Essas 3, trabalhando conjuntamente, colaboram significativamente para prevenir o mal de Alzheimer, para prevenir declínio mental, demência, para prevenir a diminuição do encolhimento do cérebro e para melhorar a função cerebral. Então, observe que a espirulina tanto tem vitamina B6 como B12 e a vitamina B9, as 3 que são tão importantes. Mas ela também tem a vitamina B1, muito rica em vitamina B1, que também, ela está aqui, a B1, que também contribui para o sistema nervoso. Assim como ela também é rica em vitamina B3, que também é importantíssima para a saúde do cérebro. E além da B1, da B3, da B2, então ela tem todas as vitaminas do complexo B. E essas vitaminas são consideradas vitaminas da felicidade. O que significa dizer que comendo espirulina, com certeza, nós vamos ter felicidade. Agora, coisa maravilhosa aqui, e que nós não vamos encontrar em nenhum lugar, em nenhum outro lugar, em nenhum outro produto, é isso aqui, tá? O nosso Longevitar, que a espirulina ela já é rica em vitaminas do complexo B. E Longevitar, ela, além da espirulina que está dentro dela, ela vai ter um reforço ainda maior de vitaminas do que vai de A a Z. Então, ela vai ter ainda mais vitaminas do complexo B. Portanto, esse produto nosso, a Longevitar A a Z, ele é ainda mais, digamos assim, potencializador da felicidade do que se você comer só a espirulina. A espirulina ela já é potencializadora da felicidade, pelo que nós vimos, pela riqueza que ela tem nas vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12. Mas o Longevitar AZ, ele é o único do mercado que nós temos, que tem espirulina e um a mais de outras vitaminas e principalmente vitamina do complexo B. Isso é fundamental. Outra vitamina importantíssima é a vitamina D, e que é conhecida como a vitamina do humor. Ela desempenha um papel primordial no cérebro, que precisa de vitamina D em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida do indivíduo, desde que ele é gerado até partir, ele precisa de vitamina D, o cérebro. As grávidas precisam para que o cérebro do bebê se desenvolva corretamente. As crianças precisam para que o seu cérebro se desenvolva normalmente. Se ela tiver deficiência de vitamina D, vai ter problemas cerebrais. Enfim, a vitamina D pode prevenir o declínio cognitivo, a demência e o mal de Alzheimer. Estudos demonstraram que insuficiência de vitamina D está intimamente correlacionada ou correlacionada positivamente com depressão. Pessoas com depressão normalmente terão uma deficiência em vitamina D. Agora, observe esse produto também único no mercado, que é o Spir Curcuma. Então, ele tem a espirulina dentro, tem a curcuma, tem a pimenta preta e olha aqui a vitamina D, enriquecendo o produto. Então, como a gente colocou aqui, a vitamina D é a vitamina do humor e a espirulina é riquíssima em vitaminas B, em outras vitaminas que nós vamos ver. E esse produto nosso, o Spir Curcuma, que é único no mercado, além da espirulina dentro, vai ter um acréscimo de vitamina D, potencializando esse produto aqui, Spir Curcuma, como um produto que vai se encaixar muito bem para pessoas em processo de depressão. Outra vitamina importantíssima é a vitamina C. Ela contribui na produção de neurotransmissores, em muitos neurotransmissores. Ela melhora o humor e, num estudo recente, pessoas que foram escolhidas aleatoriamente consumiram vitamina C, declararam se sentir mais felizes. E esse efeito foi notado
de forma muito frequente naqueles que ingeriram a vitamina C, e mesmo apenas uma semana, só fazia uma semana que elas estavam tomando vitamina C, e elas já sentiram a diferença no humor delas, elas se sentiam mais felizes, mais bem-humoradas. Porque a vitamina C é um cofator necessário à síntese da serotonina. Lembra lá atrás que eu falei da serotonina, que é um neurotransmissor ligado com a sensação de bem-estar, com o humor, com a alegria. Ela também é um cofator para a dopamina, que também está relacionada com aquele mecanismo da compensação, de dando aquela euforia, sentimento de euforia, de ânimo, de motivação. E a norepinefrina também é outro, ela é também um cofator para a norepinefrina, que também é um que contribui muito para a sensação de você estar atento, de concentração, se concentrar e, portanto, entra muito dentro do mecanismo da aprendizagem. Então, esses 3 neurotransmissores aqui, eles são essenciais para favorecer o bom humor de uma pessoa. Agora, a espirulina, ela é pobre em vitamina C. E é por isso que a Spigrin lançou inúmeros produtos, e a gente vai ver eles, que, além da espirulina, que tem vitamina B em grande quantidade, e outras vitaminas como A, E, ferro e minerais que entram no processo de fabricação de neurotransmissores, mas, naturalmente, a espirulina é pobre em vitamina C, então nós enriquecemos nossos produtos com vitamina C. Então, observe aqui, ó, o SPI-C mais E, além da vitamina C, ela também é enriquecida em zinco. Vale salientar que a espirulina já é bastante rica em zinco, mas o SPI-C mais E vai suprir essa deficiência da espirulina. Qualquer espirulina, seja ela qual for, ela é deficitária em vitamina C. Então, nós suprimos essa deficiência na maior parte dos nossos produtos. E esse SPI-C mais E, além de ser enriquecido em vitamina C, também é no zinco, que também é um micromineral muito importante. Observe aqui também o SPI-Novi, que também é enriquecido com vitamina A, vitamina C, vitamina E e também zinco. Observe também que o nosso SPI-Block também é enriquecido com vitamina C, magnésio, que é super importante também para os mecanismos neuronais. O SPI-Size também é enriquecido com vitamina C, com cafeína e com cromo e com a quitosana. Então, observe, nossa linha de produtos, de todos os nossos produtos que eu mostrei agora, são únicos no mercado. E, obviamente, que consumindo ela, nós vamos ter essa deficiência de vitamina C na espirulina suprida, e essa vitamina C vai contribuir na alegria e também no combate da depressão, também da irritabilidade, da sensação de ansiedade também. Os ômegas, e principalmente o ômega 3, tem esse DHA, que é um precursor, vamos dizer assim, é um dos tipos de ômegas, que é um ácido graxo da família do ômega 3, favorece a memória, melhora o tempo de reação, ou seja, a reação do indivíduo, e representa um tratamento potencial na prevenção do Alzheimer. Também esse DHA vai aumentar o fluxo de sangue nas zonas específicas do cérebro, principalmente aquelas que controlam a memória e o aprendizado. E olha aqui, ó, como a espirulina é rica nesses ácidos graxos. Ela é riquíssima em ácidos graxos, tanto ômega 3 como ômega 6. E aí, ó, nosso SPIFOS, que é espirulina pura, está cheio de ômegas dentro e, consequentemente, vai contribuir para o mecanismo da aprendizagem, da memória, né, e também deixando a pessoa. Então, vamos ver aqui algumas coisas, alguns trabalhos científicos que comprovam aquilo que eu acabei de falar, porque eu mostrei a relação entre o conteúdo da espirulina e dos nossos produtos Spigrin com a produção de neurotransmissores. Mas eu quero tocar de uma forma mais específica agora sobre os efeitos do consumo de espirulina e Spigrin sobre determinadas patologias ou doenças que hoje são tão comuns na espécie humana, no ser humano. Então, essa TDAH, que é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Esse tipo de doença hoje atinge aproximadamente 5% da população humana e, sobretudo, de crianças. Então, você tem 5% da população no Brasil, são 230 milhões de pessoas aproximadamente, 5% aí já vai dar 12 milhões de pessoas, é basicamente uma São Paulo. É muita gente com esse problema. E observou-se, os trabalhos científicos mostram que esse transtorno por déficit de atenção e hiperatividade está ligado à deficiência de L-glutamina, que é um precursor do GABA, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é muito importante para a formação de neurotransmissores. Também está ligado com a deficiência de ácidos graxos essenciais e está ligado com a deficiência da vitamina B6. Então, esse tipo de transtorno, por déficit de atenção e hiperatividade, aquela criança que não para, que ela não consegue parar quieta, ela tem uma hiperatividade e, consequentemente,
tem dificuldade de se concentrar, e isso também leva a um transtorno de aprendizado dessa criança, e isso é um problema que ela levará para a vida inteira. Então, observe aqui, que esses trabalhos científicos, aqui nós temos um trabalho científico, outro, escritos e publicados em revistas científicas de renome no mundo inteiro. Então, esses trabalhos mostram que esse tipo de problema está ligado com um déficit do GABA, déficit de ácidos graxos essenciais e déficit de vitamina B6. E olha aqui a nossa constituição da nossa espirulina, que é riquíssima no GABA, que é riquíssima em ácidos graxos essenciais e que é riquíssima em vitamina B6, assim como nas outras vitaminas do complexo B. Então, é claro que se uma pessoa consome nossa espirulina, ela vai estar realmente livre desse tipo de transtorno por deficiência de atenção e hiperatividade. E como esse transtorno está ligado com a deficiência, se a pessoa já tiver o problema, consumindo a espirulina, com certeza ela vai sair desse problema. Esse trabalho feito em 95 por esses dois pesquisadores, Sevelo e Aguirre, eles usaram 1 grama de espirulina por dia em 1.567 estudantes. 1 grama por dia. Então, eles notaram uma melhora para esse grupo que consumiu espirulina, 1 grama só por dia, de 81% na melhora dos resultados escolares. É uma coisa fenomenal. E isso está relacionado exatamente com o que a gente acabou de mostrar, ou seja, com a liberação daqueles neurotransmissores que vão entrar no processo da aprendizagem, da concentração, da atenção. Então, eles notaram que esse grupo que consumiu espirulina de crianças, de estudantes, tiveram uma melhora da concentração, eles ficaram menos agressivos, claro, menos deprimidos, menos angustiados e mais obedientes. Olha que coisa maravilhosa, até mais obedientes. O pai e a mãe não quer que o filho seja mais obediente. Comendo espirulina, espigrim, eles vão ficar. Então, esse é o trabalho aqui, feito em 2001, foi feito num programa de leitura específica, e aí os pesquisadores formaram 3 grupos. Um grupo que não consumia a espirulina, um grupo que consumia 1,5 gramas de espirulina por dia, e outro grupo que consumiu 3 gramas de espirulina por dia, e isso durante 3 meses. Então, eles observaram ao final da pesquisa que houve uma melhora de 40% da memória e 20% da concentração. E um dado super importante, eles observaram que no cérebro das crianças que receberam espirulina, houve uma redução da taxa de alumínio. O alumínio que é extremamente tóxico para o sistema nervoso central. E a espirulina também trabalha desintoxicando o cérebro. O Alzheimer é uma doença hoje muito repercutida, muito presente já na espécie humana e no mundo todo, e que está principalmente relacionada com a deficiência da memória, e que um dos fatores principais que ele provoca é o encolhimento, ou a diminuição do cérebro. Então, aqui você vê um cérebro normal e um cérebro atingido por Alzheimer. Aqui no estágio inicial, porque no estágio já mais acelerado ainda vai estar menor. Então, acontece morte do tecido. Observa que isso é um corte histológico desse lado aqui, você tem um cérebro normal. Desse outro lado de cá, você tem um cérebro com Alzheimer. Então, observe como houve uma diminuição da quantidade de tecido desse cérebro, ele encolheu, e, sobretudo, como o córtex cerebral diminuiu de espessura. E o que ocorre, na realidade, aqui é um cérebro com neurônios normais, e aqui é um cérebro com neurônios atingidos pelo Alzheimer. Então, vai existir uma deterioração dos neurônios, eles vão se deteriorar, vão morrer, desaparecer mesmo. A formação dessas placas chamadas amiloides e a concentração de uma proteína no interior do neurônio, que chama-se proteína tal, e isso vai inativar os neurônios. Então, isso é um esquema um pouco mais daquilo que eu acabei de falar. Então, há uma diminuição do cérebro, ele diminui de tamanho, a formação dessas placas amiloides e a presença no interior dos neurônios dessa proteína tal, e tudo isso vai desativar o cérebro, comprometendo inicialmente a memória curta e posteriormente a memória longa, e depois vai desativando as áreas cerebrais, a pessoa perde movimentação e vai perdendo todo o mecanismo até realmente ter falência de órgãos. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, que foi publicado em 2002, ele mostra os efeitos espetaculares da espirulina, que mostrou que consumindo espirulina em animais aqui, no caso, atingidos por Alzheimer, então, consumindo espirulina, mesmo já doentes, tiveram melhoria das funções neuronais e a supressão de substâncias inflamatórias, como aquelas placas amiloides lá que a gente viu, e também houve uma diminuição do estresse oxidativo. Esse trabalho aqui também é um trabalho muito interessante, porque mostra que a espirulina reduz a isquemia. A isquemia é uma diminuição da irrigação sanguínea no cérebro, por diminuição da luz dos vasos sanguíneos, e a espirulina reduz também a apoptose, que é a morte dos neurônios.
Então, tudo isso é um trabalho científico, esse aqui publicado em 2005, que comprovou que o uso de espirulina tanto reduz a isquemia como diminui a morte cerebral. Esse outro aqui mostra que a espirulina melhora o déficit de memória, que é causado pela doença de Alzheimer, e esse déficit de memória que é induzido pelo estresse oxidativo. É importante mostrar e dizer que a espirulina é uma dos alimentos mais antioxidativos, mais potente antioxidativo que nós temos na Terra. Outra doença também que tem tido uma grande disseminação é a Parkinson, que se caracteriza por uma incoordenação motora bastante, tremores, principalmente das extremidades, dos braços, perna, e depois desequilíbrio, e aí vai evoluindo, e isso está intimamente ligado com a diminuição da liberação da dopamina, que é aquele neurotransmissor. Então, aqui é a quantidade de dopamina normal, numa pessoa normal, liberação dessa dopamina entre um neurônio e outro, e observe aqui o que ocorre com uma pessoa que tem Parkinson. A quantidade de liberação de dopamina é muito diminuída. Então, os pesquisadores viram que quando se come espirulina, tá, você tem uma melhora significativa desse sistema dopamínico, ou seja, melhorando muito a quantidade de dopamina. Esse outro trabalho também, feito com doenças de Parkinson, mostra também o efeito benéfico do consumo da espirulina sobre a regeneração do tecido neuronal. Esse outro aqui também, ele mostra também o efeito antioxidativo do uso da espirulina e mostra, inclusive, uma recuperação. Agora, observe aqui, que a espirulina ela é rica em flavonoides. E esse trabalho, ele mostrou que os efeitos protetores dos flavonoides estimulam a produção de dopamina e, no caso, diminui o estresse oxidativo ou acaba com ele. Agora, observe aqui o nosso produto, Spir Curcuma. A curcuma é realmente muito rica em flavonoides. Então, esse produto ele é potencializado, porque além da espirulina, que é rica em flavonoides, nós temos nele a curcuma, que também é riquíssima em flavonoides. Então, esse produto é poderosíssimo para a atividade neuronal, para evitar Parkinson, para evitar também Alzheimer e outras doenças degenerativas do cérebro. A espirulina também reduz o risco de embolia cerebral, ou seja, de acidente vascular cerebral. Isso já foi mostrado em vários trabalhos científicos e, inclusive, mostrou-se que o consumo da espirulina vai diminuir a formação de placas no interior das artérias que irrigam o cérebro, assim como aumentar esse espaço interno das artérias. Outro efeito importantíssimo da espirulina é a sua capacidade de desintoxicar o cérebro. Então, mostrou-se, por exemplo, uma relação íntima de pesticidas com a quantidade de Parkinson. Também com o nível de mercúrio, com doença de Alzheimer, com autismo, esclerose em placa, Parkinson e depressão. É interessante notar que, consumindo espirulina, ela vai extrair esses metais pesados e pesticidas do sistema nervoso central e do fígado. Esse trabalho aí, ele mostra que a espirulina realiza isso, sobretudo porque ela é rica em vitamina E, é rica em beta-caroteno, vitamina E, ou a vitamina A, ou o precursor da vitamina A, a enzima superóxido dismutase, o selênio e a ficocianina. Agora observe aqui, nosso produto aqui, tá? Além da espirulina dentro, o Spinovy, ele é rico, enriquecido ainda mais com vitamina A, olha aqui, beta-caroteno, que desintoxica o cérebro. Nossa Spinovy também enriquecido ainda mais em vitamina E, que também está relacionado com esse mecanismo. Também nossa espirulina é riquíssima em selênio e riquíssima em ficocianina. Outra doença que hoje atinge 8,5% da população é essa doença de Willis-Ekbom, que é a chamada síndrome das pernas inquietas. A pessoa não consegue parar as pernas e isso realmente dificulta muito para a pessoa dormir. E se viu que isso está relacionado com um déficit em micronutrientes, principalmente ferro. A espirulina é riquíssima em ferro. Nenhum alimento na face da Terra tem tanto ferro como a espirulina. Ela também é riquíssima em magnésio e riquíssima em selênio. Então, ela certamente vai tratar e prevenir esse problema. Então, aqui está. Olha aqui os nossos minerais, como a espirulina é rica em ferro, olha aqui o magnésio presente, olha aqui o selênio presente. Tá? Então, todos esses minerais estão aí e a gente sabe que a deficiência desses minerais leva a esse tipo de problema. Então, se a pessoa tiver isso, ou mesmo tiver uma tendência comendo espirulina, ela não vai desenvolver a doença, e se for por causa da deficiência desses minerais, ela vai deixar de ter. E o nosso SPI, C mais E, ela, além da espirulina dentro, tem a vitamina C, que a gente já mostrou que é importantíssimo para a produção de todos os neurotransmissores, mas é riquíssima também no zinco e em outros minerais como o selênio. Essa esclerose múltipla também,
que a esclerose em placa também é uma doença hoje que está aumentando bastante e que trabalhos científicos mostraram uma remissão da esclerose em placa quando houve consumo de espirulina. Então, esse trabalho aí também mostra isso também, com uma remissão desse problema com o consumo da espirulina. Então, de forma conclusiva, o que eu posso dizer é que a espirulina espigreen é o melhor alimento para o cérebro. E que a nossa espirulina espigreen, ela é neuroprotetora. E a gente entendeu o porquê. Porque na nossa linha de produtos, além da espirulina, que já é um alimento sem comparação, nós temos em muitos dos nossos, ou se não todos os nossos produtos, além da espirulina, um enriquecimento e, sobretudo, de vitamina C, que não tem em outros produtos, e a gente viu que a espirulina é pobre em vitamina C, e a gente supre essa deficiência nos nossos produtos, e em muitos outros a gente complementa com outras vitaminas, e, consequentemente, nós vamos ter esses efeitos tão benéficos para o sistema nervoso central, e por isso é que eu posso afirmar com toda sinceridade e certeza que a nossa espirulina espigreen, ela contribui significativamente o seu consumo para o combate da depressão, para transformar as pessoas mais felizes, não ansiosas, não depressivas, e vivendo bem a vida inteira, a vida toda.